Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Cardoso e este é o Collab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que começou no nosso programa de inovação Alfa Collab. Por isso tem aí o primeiro nome, né? E o sobrenome, Collab Trends. Bom, aqui a gente conversa com fundadores de startups, investidores em venture capital, falamos sobre financistas, todos os movimentos que têm a ver aí com transformação digital e cultural. Um papo hoje muito estimulante que nos leva ao mundo do marketing, da comunicação, com o Rodrigo Vitor, que é CEO da Fito. A Fito é uma agência especializada em experiências para o mundo corporativo, com mais de 500 entregas já em 70 cidades brasileiras. Olha que interessante. Ele é produtor de eventos há mais de 10 anos e é um criador de experiências para esse mercado de empresa, empresarial, com ações de live marketing que conquistaram o Jacaré de Bronze do Prêmio Caio, a categoria Feira e Salão B2B, com o case 2022 AB Startups, aliás, uma associação que nos é muito cara e nós admiramos muito, a turma da AB Startups, e o Megafone de Ouro, no prêmio Live, na categoria Agência de Live Marketing. A sua jornada começou com a fundação da Usina Universitária. Olha que interessante. Ele criou a Fito em 2017 e já organizou eventos no exterior, aí Grécia e África do Sul. Não sei se da África do Sul já aconteceu. Boas-vindas, Rodrigo. Obrigado, é um prazer estar aqui e vamos lá falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre a história da Fito, os desafios, tudo que a gente tem para explorar um pouquinho do assunto hoje. Bacana. Bom, vamos começar pela Fito, mas se você puder, seria bem interessante entender exatamente isso que você falou da trajetória, ou seja, o que lhe levou a trabalhar com essa ideia da experiência, que é uma palavra que está na pauta hoje em dia, né? Sim, sim. Hoje está em alta, acho que todos os mercados estão usando experiência. A gente até mudou um pouquinho, né? Agora a gente fala sobre memórias, mas, enfim, no fundo, no fim das contas, é a entrega ali especial que a gente quer dar para o cliente. Mas como que começou, né, esse trabalho dentro do mercado de eventos e por que eu vim parar aqui, né, depois de tantos anos? Minha trajetória, resumindo, né, ali bem no comecinho, foi já dentro da faculdade, né? Eu entrei, vim fazer administração de empresas em Ribeirão Preto, pela USP, e desde o comecinho eu já me envolvi com a Atlética, que é uma das entidades acadêmicas que existem dentro das faculdades, né? E o que a gente faz lá dentro? Fazia, né? Festa e esporte. Então, as festas financiavam os esportes e minha trajetória começou por ali, né? Eu fui cliente de empresas do mercado universitário, nesse momento de Atlética, e a minha virada já para empreender foi essa troca de mesa, né? Eu passei de cliente para o fornecedor, né, para a empresa que atendia, abrir essa primeira empresa do mercado jovem, a usina universitária, e logo o meu primeiro emprego, que não estagiei, né, eu já fui direto para empreender no meio da faculdade, fui atender meus amigos ali, meus conhecidos, os que estavam ali do meu lado um ano antes, e foi uma trajetória de sucesso, né? Foram ali quase 7 anos produzindo grandes jogos universitários. É um mercado complicado, né, que o jovem, ele é muito energético, né, e fazer essa coordenação de eventos de até 20 mil pessoas, né, coisas bem grandiosas, e isso gera um movimento muito grande empresarial, né, para mitigar risco, enfim, todas as coisas que envolvem uma produção de uma festa, né, de um evento, ou um festival, coisas são muito similares. E foram ali esses 7 anos em cima desse mercado, e dentro dele, né, que eu vim percebendo outras possibilidades para futuramente a Fito aparecer, né? Então, o mercado jovem, ele é grande, né? Funciona de diferentes formas, mas eu queria explorar um pouquinho mais outras oportunidades, olhando para o live market. Então, lá atrás, quando a gente estava envolvido, né, nesse mercado, começou a aparecer algumas oportunidades de ativação de marca, que era muito o comecinho do mercado de live. Então, não tinha tanta coisa, era o marketing promocional, né, o trade já funcionava muito bem, mas não existiam essas ações grandiosas, igual a gente vê hoje. E lá em 2012, 13, que por estar em contato com algumas grandes marcas, né, com a Ambev, a gente tinha um contato grande, apareceram algumas ativações para a gente produzir ainda no mercado jovem, e me deu um estalo, falei, opa, tem coisa aí, né, acho que eu preciso olhar para
para um mercado diferente, vim explorando dentro dessa primeira empresa, que eu tinha outros sócios, hoje eu empreendo sozinho, e a gente veio trabalhando o mercado de live e, ao mesmo tempo, o mercado corporativo. Eu já tinha um olhar para isso, não sabia como funcionava, não, a gente tem que também atender o mercado empresarial, porque eu acredito que tem alguma coisa ali além do que a gente faz hoje. E começamos a produzir alguns eventos também, né? E, enfim, aí, nesse momento, nesse crescimento de empresa, a gente todo mundo muito jovem, né? Então o desalinhamento acontece, naturalmente eu acabei me desligando ali da sociedade, fiz uma saída amigável com esses dois amigos e fundei a Fito ali em 2017, e aí a gente focou 100% no mercado hoje, no mercado empresarial, e aí já foram alguns anos à frente desse mercado. Rodrigo, eu acho que você já deu um panorama assim muito rico da sua história, do próprio potencial do mercado, mas talvez algumas das pessoas que estejam nos acompanhando devem estar se perguntando coisas como, ok, qual é a diferença disso que o Rodrigo está falando de live marketing ou experiência? Por exemplo, eu vou numa feira, como todo mundo vai, né? Lá tem os quiosques, digamos assim, né? Tá todo mundo lá com a sua banquinha, fazendo as suas apresentações, e isso eu diria, se eu voltar no tempo, você não vai ter idade para isso, mas se eu voltar 30 anos, tinha os quiosques lá. Então, o que mudou e por que esse nome apareceu, né? Esse é um marketing de experiência, o que é um live marketing? Explica para a gente. Vamos lá. Falando primeiro de experiência, para a gente voltar no live, eu acho que é só uma palavra que apareceu nos últimos 3, 4 anos, que o mercado puxou para ele e começou a usar, né? Assim, acho que sem muita definição, porque hoje tudo é experiência. Uma viagem é uma experiência, ir a um restaurante é uma experiência gastronômica. Criar algo novo, todos os mercados estão falando sobre isso e eu não vejo muito uma definição clara, né? Então, eu acredito que o termo deve mudar em breve, ou ele vai deixar de ser usado, mas tudo bem, né? Acho que essa mudança ali desses últimos 15 anos, né? Vamos falar dos eventos tradicionais, ou das festas, dos festivais das feiras, dos stands, é um olhar para o cliente. Eu acho que isso, como o marketing fez a mudança, né? A publicidade fez a mudança, o mercado de eventos também fez essa mudança. Então, o que o cliente realmente precisa, né? Não é só um stand que a empresa precisa para fazer uma venda. Claro, eu preciso de um estrutural muito bacana, eu preciso de tudo iluminado, eu preciso de energia, eu preciso de um espaço agradável, mesa para reunião, eu preciso de um painel de LED, de uma TV, alguma coisa ali nesse stand que seja estruturalmente muito bonito, né, que representa a minha empresa dentro de uma feira, mas o que mais eu posso gerar e agregar valor para esse cliente? Eu acho que o live entra nesse momento que é como eu me conecto com o público final. Então, Perfeito. Usando feira como exemplo, o stand como exemplo, é um brinde diferente, é uma ação, alguma coisinha diferente que eu estou fazendo dentro do meu stand, é alguma ação digital que eu estou fazendo push, notificação ali para todos que estão na feira, ou eu estou com um mascote, o que diferente eu estou fazendo ali dentro do meu stand para chamar a atenção, seja para awareness, depende do objetivo, né, que a gente tem ali junto com o cliente, ou para conversão em venda. Então, acho que há mais para esse olhar, né, seguindo a linha mesmo do que o mercado publicitário, ele puxa muito o mercado de eventos, né? Não, faz muito sentido isso, faz muito Exato. sentido. Primeiro, assim, eu acho que os tópicos, vou repetir o que você falou, assim, apenas para destacar. Primeiro, essa percepção das organizações de olhar do ponto de vista de quem está consumindo. Isso parece uma obviedade, mas não é, não é? Quando a pessoa queria fazer propaganda, e eu acho que ainda está aí pautado, né? O cara diz, não, a minha empresa é espetacular, a Fito e tal, ou outra qualquer empresa, né? Mas você está olhando realmente do ponto de vista de como é que o cara consome, quando é que você consome, de que forma você quer consumir, o que é que isso lhe traz. Eu acho que essa é um ponto. O outro ponto me remete a algo, eu não sei se é uma boa comparação, tá? Eu digo, se eu falar alguma bobagem, você me corrige. Que digamos assim, por exemplo, eu moro em São Paulo, sou de Salvador, mas moro muitos anos aqui, mas aqui tem alguns lugares que eu adoro, que são os botecos, entre aspas, cariocas,
né, que foram meio que transportados para cá, que são maravilhosos. E, de fato, você tem uma arquitetura, até o astral dos garçons. Claro que nunca vai ser o Rio, assim como uma padoca de São Paulo nunca vai ser transportada para Salvador, mas tem a ver com essa, digamos assim, com essas, digamos, ênfases em alguns traços que fazem com que você sinta como se você estivesse mergulhando no produto. Falei alguma bobagem? Não, não, exatamente isso. O que o cliente procura, né? Então, esse olhar, ele aconteceu, essa mudança mesmo, e ainda está acontecendo, é óbvio, né? Eu tenho que olhar com o olhar do cliente, né? Hoje falam-se o foco do cliente, que eu acho que é até um avanço do foco no cliente, né? E o óbvio precisa ser dito e precisa ser feito, né? Muitas empresas, muitas agências, o mercado acaba esquecendo disso e a gente só foca em alguns momentos, coisas que não vão fazer diferença, né? Então, Sim. acho que o olhar estratégico vai por aí. Perfeito. Bom, você mencionou que você começou a sua carreira de estudante, provavelmente você é dessa região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, sem dúvida o interior mais desenvolvido no geral, né? Mais desenvolvido, mais que produz mais riqueza no Brasil, embora tenham outros, né? Estados também muito poderosos no seu interior. Como foi essa trajetória, né? Porque normalmente nós somos um país assim, e mais ainda centralizado muito na cidade de São Paulo. Você fez a trajetória contrária, né? Quer dizer, trouxe uma novidade do interior, onde você provavelmente teve que talvez superar algumas barreiras, não sei. Conta aí como foi essa trajetória, né? Esse vetor ao inverso, né? Do normal, Exato. do comum. Olha, um super desafio estar no interior, né? Ainda mais que o mercado meu praticamente todo está na cidade de São Paulo. Claro que existem outras grandes capitais que acontecem eventos corporativos bacanas, mas a grande maioria realmente está em São Paulo. E o desafio antes de pandemia, ele era gigantesco, né? Até lá atrás na usina, depois na Fito era, eu vou prospectar para algum patrocínio para um evento, ou realmente prospectar algum cliente que eu estou avançando em uma negociação, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Vem aqui tomar um café. Isso antes de pandemia, era muito presença, né? A gente precisava estar junto da pessoa, visitar o escritório, fazer um papo ao vivo, né, presencial, e era muito difícil, né, porque a gente está no interior, demora-se 4, 5 horas de carro, ou 1 hora e meia de avião, tem um custo para isso, você começa a calcular as taxas de conversão em vendas, fica praticamente inviável, né? Então, esse desafio ele permaneceu até a pandemia. Então, a pandemia, claro, foi terrível para todos nós, né, para o mundo inteiro, mas para o negócio foi muito bom, porque me abriu portas para fazer uma call, né? E até hoje isso se mantém, porque muitas das empresas estão em modelo híbrido ou estão em home office, e a gente ainda consegue manter as negociações à distância. E aí essa virada ela foi fundamental para eu não precisar ir para São Paulo. Olha que curioso, né? Ainda existe uma barreira, né, de falar, putz, mas vocês não estão em São Paulo hoje, a nossa central ela fica em Ribeirão Preto, a gente tem quase 50 pessoas aqui, estamos importando pessoas de outras cidades, de outros estados, mas isso gera uma vantagem competitiva, por quê? Qualidade de vida para o meu time. A gente está numa cidade que é muito fácil o deslocamento. Se eu preciso fazer uma reunião presencial, hoje eu tenho estrutura para isso, né? É fácil a gente fazer uma viagem e encontrar um cliente em São Paulo para uma conversa, para uma reunião. Então, esse desafio, ele foi vencido pela pandemia. E a pandemia trouxe um super desafio também, que foi o mercado de eventos, que ele praticamente acabou, né? Então, foram 2 anos ali super complicados, mas que eu também consegui fazer um movimento rápido, acho que linkando aí com a mentalidade de startups, né? Que sempre se movimentam muito rápido, a questão das pivotagens, né? Dentro do mercado tradicional, acho que eu fiz uma pivotagem rápida ali para atender eventos digitais, que praticamente ninguém fazia isso no mercado, né? Tinham-se as produtoras que atendiam, mas as agências, elas não faziam, não sabiam realmente como fazer isso direito, e em pouquíssimo tempo eu fiz essa mudança, fiz um investimento muito bem feito em Google, né, para atração de clientes, e aí a gente cresceu na pandemia, né? A gente conseguiu abrir portas para o mercado, trazer grandes clientes, eu fiz grandes cases, e aí quando o mercado voltou, eu estava bem posicionado. Então, foi um desafio duro, mas que eu consegui sair muito bem dele. Uma curiosidade, né? Porque Ribeirão Preto é um polo
importante da agricultura brasileira, né, do agronegócio, né, digamos, né, que é mais do que agricultura, tem outras coisas, né? Esse mundo, ele consome. Eu sei que vocês têm aí o AgriShow, né, que é uma coisa monumental, um negócio do outro planeta, né? Fantástico, que eu aplaudo, né, e tenho orgulho. Mas esse mundo, ele já está mais próximo dessas linguagens, ou ainda o varejo, e eventualmente até você aqui pelos seus próprios cases, né? Esse mundo empresarial mais jovem, inovador, eles são mais adeptos. Como é que está esse desenho da sua carteira? Excelente pergunta sobre carteira. Agro, por incrível que pareça, não é um mercado que a gente trabalha. Temos pouquíssimos clientes no agro e é um movimento que a gente está fazendo agora para os próximos anos para conseguir atuar aqui na região. Porque estamos mais em São Paulo, acho que 95% dos clientes estão em São Paulo e não em Ribeirão Preto. Acho que muito pela mentalidade da empresa. Não vou falar do empresário porque a gente atende médias e grandes empresas, então a gente não fala diretamente com o fundador, né, ou com o CEO, mas a forma que se olha para eventos no interior, né, vamos tirar assim, São Paulo, Rio, BH, Brasília, Goiânia, as grandes capitais, Curitiba, Porto Alegre, é muito caseiro, né? Então tem produtoras locais em cada cidade e elas trabalham com um orçamento mais apertado e trabalham com uma estrutura menor e com uma entrega também menor. E aí, na hora que eu me posiciono como uma agência de São Paulo, porque eu estou competindo com o mercado de São Paulo, geralmente eu sou caro ou eu estou entregando coisas além do que esse cliente precisa e aí eu não tenho fit com esse cliente, né? Então, é uma análise que a gente entendeu alguns anos, 2, 3 anos atrás, e abrimos para crescimento, e deu muito certo, né, para atender esse mais para São Paulo mesmo. Só que aí, olhando para o agro, um mercado gigantesco, tem muito dinheiro lá, AgriShow também, né, o tamanho dos stands, a estrutura ali da feira é monstruosa, só que é um mercado também um pouquinho nichado. Então, existem hoje agências pequenas, médias e grandes que atendem só o mercado agro, ou agências que já estão há 5, 10, 15 anos com uma empresa, vamos falar um Bradesco, por exemplo, que traz um stand. Bem provável que uma agência já atende Bradesco há 15 anos e esse stand, esse cliente já está, né, tomado ali por algum parceiro. Então, é um mercado difícil de entrar. Tem que fazer Interessante. tem que fazer um esforço grande para eu conversar com o agro e para provar que eu consigo entregar algo para esse mercado. É interessante. Eu vou lhe fazer um comentário, tomando o seu tempo aqui um pouco, né? Porque Claro, realmente o tempo aqui é seu. Mas, assim, por conta de um cliente importante para mim, que é do mundo do agronegócio, eu levei uma época fantasiando o seguinte: puxa, a gente tinha que posicionar melhor a marca do Brasil. Já pensou se nos museus de ciências do mundo? Olha a minha ideia. Que tivesse uma experiência imersiva em realidade virtual, e que a pessoa se sentisse dentro do campo brasileiro, ou como os pioneiros encontraram as suas casas com escorpiões, esses heróis nacionais do nosso negócio. Eu fiquei imaginando uma coisa dessa. Tem a ver com a nossa conversa, porque você é um homem que vende essa... Como é que eu posso dizer? Esse tocar, como se diz hoje, eu não sei nem se existe em português, tangibilizar a experiência do consumo desse negócio, né? Aqui, viagem. Mas vou aproveitar aqui, já que eu falei de exteriores, os museus de ciência pelo mundo. Você fez essa transição, essa passagem altamente desafiadora, com sucesso, graças a Deus, interior de São Paulo, capital de São Paulo, onde tem muita concorrência, etc. E agora você está tendo essas experiências no exterior. Conta aí pra gente. Grécia, não sei se a África do Sul já aconteceu, conta aí pra gente. Aconteceu. Então, foi um desafio que um cliente muito querido nosso, que é a QIFI, uma plataforma aí que hospeda, né, grandes cursos, enfim, tem desenvolvido o mercado de infoprodutores. Primeiro, eles trouxeram o desafio de um summit deles, né, de um festival mesmo de conteúdo que fizemos em São Paulo, 2 edições já, um evento enorme. E aí eles vieram com uma ideia brilhante, né, brilhante no bom sentido de precisamos produzir algo no exterior
para os nossos grandes players, né? Então, eles convidaram os principais empreendedores digitais ali da plataforma deles e alguns que eles gostariam de fazer relacionamento, né? Escolheram ali 15 grandes nomes no mercado digital, fizeram um convite e decidiram produzir uma viagem internacional para gerar networking, gerar bastante awareness, porque se eu tenho grandes produtores lá que estão produzindo conteúdo, eu também gero muito reforço de marca para a QIFI e também trazer bastante, vamos falar assim, estudo, né? Bastante conteúdo para eles, né? Para as pessoas que estavam lá. Então, na Grécia, os 2 eventos agora tem um terceiro para a Islândia, que nós vamos mês que vem. É um desafio mais complicado ainda, porque a Islândia é uma ilha, não é um país desenvolvido, mas muito difícil produzir evento por lá. E já aconteceram essas 2 edições, Grécia e África do Sul, mas olhando ali para a Grécia, né, o desafio foi produzir o primeiro evento, porque a gente não entendia muito bem o que ia sair daquilo, né? Então, a gente tinha que produzir toda a parte de experiências, vamos falar assim, de pontos de contato com esses clientes, e são microeventos acontecendo durante 7 dias. Então, a chegada do aeroporto, a van que tem que ter toda a personalização, na hora que esse pessoal chega no hotel, temos que recebê-los muito bem, já despachar as malas para o quarto. Dentro dos quartos tem mimos, isso a QIFI nos auxilia muito na parte de microexperiências, eles que apoiam realmente essas ideias, a gente faz a operação mais macro, né, dos outros pontos de contato, mas tudo isso é muito pensado, então é uma exigência tão alta, e no exterior, né, porque a gente está trabalhando com novos fornecedores que a gente nunca viu, que a gente nunca trabalhou antes, então o trabalho prévio, ele é mais extenso ainda para a gente se precaver de qualquer problema. Então, eu tenho que estar provavelmente com o melhor fornecedor do país, né, com os melhores, para não correr o risco disso dar errado. E aí, durante esses 7 dias, isso tudo muito parecido, né, em todos os países, a gente tem momentos de conteúdo. Então, na primeira edição na Grécia, a gente trouxe o Flávio Augusto para dar uma palestra ali de 4, 5 horas para os convidados, também fantástico o conteúdo que ele trouxe. Na segunda edição, o Thales Gomes, do G4, foi fazer essa parte de conteúdo. E agora, na terceira, eu acho que ainda não posso falar, então também teremos um convidado especial lá para passar essa aula, né? Vamos falar assim, quase um MBA consolidado ali para esses produtores. E aí, momentos de troca entre os convidados. Então, algum passeio diferente para visitar. Na Grécia, visitamos a Acrópole. Na África do Sul, a gente fez uma subida na montanha lá com alguns que gostariam de fazer um momento de aventura. E todas as refeições são trabalhadas também em conjunto. Café, almoço, jantar, cada refeição é um evento, é uma experiência, né? Eu vou usar a palavra. E tudo no mínimos detalhes, né? O cardápio que é escolhido, os displays de mesa, o guardanapo, o apoio, é um negócio extremamente exigente e tem que sair impecável, porque, primeiro, pelo cliente também ter um cuidado grande com isso, e pelo público, né? É um público de altíssimo nível e que já viveram tudo, né? Então, são pessoas de sucesso, e como que eu impacto elas além do que elas já vivem? Porque eu, né, olhando ali para quem estava presente, eu consigo comprar uma passagem de primeira classe, ir para a Grécia, ficar nos melhores hotéis, ir nos melhores restaurantes, e isso não vai ser muito diferente do que eu já vivi. Mas a gente consegue criar algo novo e essas pessoas saem impactadas ali dessa experiência além do normal, né? Então, é um desafio grandíssimo. Esse tipo de entrega, eu formulo da seguinte forma: é algo que o dinheiro não compra. Exato. Esse cliente, por mérito dele, parabéns, não é esse o limite, né? Mas tem algo que só o dinheiro não consegue fazer, né? Que é isso que você está proporcionando. Essa viagem da Islândia, eu sou candidato a carregar alguma mala aí e tudo para. Quem não quer conhecer a Islândia, né? Rodrigo, fala aí. Incrível. Islândia, né? Mas, cara, olha,
espetacular. Eu gostaria ainda de explorar assim, 2 coisas muito rápidas com você, se você puder. Primeiro, assim, começando do fim, mas você pode deixar essa pergunta para depois, o nome do nosso programa, Trends, até onde você enxerga qual é a tendência desse segmento de marketing, tá? Marketing é um universo, né? É impossível a gente entender o que vai acontecer em tudo, ninguém no mundo é capaz. Mas, assim, para onde você enxerga isso no mercado do Brasil, onde estão os seus clientes? Certo. E acho que Sim, por favor. Não, pode terminar. E a outra coisa assim, que eu queria aproveitar é que, se você pudesse falar um pouquinho dessas das nuances que você experimenta com esta oferta numa feira convencional, por exemplo. O que tem de um pouquinho de diferentinho aí nesse trabalho, tá? Então, acho que você podia começar por aí e depois falar das tendências. Perfeito. Explorando, né, assim, uma feira tradicional, olhando o mercado, ele segue tendências que, vamos falar das últimas, né, ESG, IA, parte de tecnologia, imersões, né, digitais e tudo mais, que aparece algum assunto novo, o mercado de marketing, publicidade e eventos já puxa isso e tenta trabalhar de alguma forma, né, sempre estão buscando hype. Mas eu sou um pouco mais chato, eu acho, nesse sentido. Porque eu vejo que muita coisa não permanece. Então, a gente ainda tem um mercado, eu considero informal, mesmo o mercado corporativo. Tá? A gente tem 300, 400, 500 agências no país, provavelmente tem um número alto de agências, parecido com o mercado de marketing e publicidade, todo dia surge uma nova. E também os clientes, eu não vejo todos como muito preparados para trabalhar, de fato, o que o cliente precisa. Então, eu quero, né, vem os briefings, os pedidos de projetos, as conversas, não, mas a gente quer trabalhar ESG, tem que ter toda uma parte de reciclagem, tem que ter algumas coisas específicas para esse stand ou para essa feira, isso no mercado tradicional mesmo, em um evento de confraternização ou uma convenção anual nossa, ou eu quero trabalhar muito tecnologia, mas na hora que a gente traz essas sugestões, é tudo muito caro e aí o cliente não consegue comprar. Então, tem um descompasso entre verba e o que pode ser entregue. Acho que ainda o mercado tem que entender melhor isso para avançar nas novidades. Junto disso, né? Por que eu olho para isso? O básico ainda, o feijão com arroz, ele ainda é meio mal feito, falta tempero, né? Não, tem uma feira ali, tem cuidados que não acontecem em algumas, claro que tem feiras muito bem feitas. A fila de entrada, o acesso do estacionamento, a climatização, a alimentação, a fila para comprar qualquer coisa que seja necessário, a forma que é pensado o acesso dos expositores, dos convidados em todos os stands. Então, ainda vejo um avanço nos próximos 5, 10 anos de o mercado ele terminar de se, não consolidar, mas de se profissionalizar. Isso parte muito das empresas aprenderem a contratar melhor os seus parceiros, tanto agências quanto fornecedores finais, e acho que ainda temos que caminhar nisso para realmente falar de tecnologia aplicada dentro de uma maneira bem feita, de uma maneira que eu não estou deixando de lado o básico. Então, sou um pouco crítico com isso e enxergo ainda assim, se eu ficar fazendo feijão com arroz nos próximos 5, 10 anos, eu ainda vou ser relevante no mercado, eu vou continuar agregando valor para esses clientes. Então, olho por aí, né? Eu acho que está ligado ali a pergunta, né, inicial vou trazer para o MICE, né, o mercado de meetings, de incentives, está ali mais dentro do que a gente faz hoje. Eu acho que é esse caminho, acho que a resposta está aí somada com os 2 pontos. Excelente, Rodrigo. Olha, um prazer conversar com você. Foi uma verdadeira aula aqui de marketing atual, mas ao mesmo tempo você traz essa conexão com a essência do que você está fazendo. Afinal de contas,
encantar o cliente. No fim das contas, é encantar o cliente. É sempre aquela ideia que parece simples, mas esse é o grande desafio. Parabéns pelo seu trabalho, vida longa na Fito. Quem sabe a gente se cruza aí pela frente. Obrigado, prazer. E, novamente, agradecer o convite de estar aqui batendo esse papo contigo. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Rodrigo Vitor, que é o CEO da Fito. Bom, então você já sabe, continue com a gente nos nossos canais do Alpha e até o próximo Trends.